E se eu te dissesse que tem um jeito de se tornar inesquecível, uma força tão magnética que eles não conseguem parar de pensar em você dia e noite? Imagina entrar num mundo onde os pensamentos deles giram em torno de você, onde sua presença permanece como o aroma de um perfume exótico raro que eles não conseguem identificar, mas querem desesperadamente encontrar. Isso não é só truque. São as chaves para desvendar uma compreensão mais profunda do comportamento humano, do tipo que vai além da atração superficial e mergulha na psicologia da obsessão. Antes de continuarmos, vamos deixar uma coisa bem clara. Não se trata de manipulação barata ou de jogos mesquinhos. Não, isso é para aqueles que ousam aproveitar o funcionamento complexo da mente e do coração, para se tornarem a força gravitacional no universo de alguém. Como disse o filósofo Friedrich Nietzsche, aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Aqui vamos encontrar o seu porquê, um propósito tão forte que guia cada movimento, dando a você o poder de atrair alguém tão profundamente para a sua órbita que essa pessoa não consegue escapar. Pense na maneira como uma mariposa é atraída por uma chama, irresistivelmente puxada pela sua luz e calor. Não é só o brilho da chama, mas o mistério de sua dança, a maneira como ela cintila de forma imprevisível, prometendo mais, mas mantendo sua essência fora de alcance. É isso que você deve se tornar, o enigma cativante que oferece vislumbres de intimidade, mas sempre deixa os outros querendo mais. A obsessão não nasce da mera atenção. Ela é acesa pela mistura habilidosa de intriga, conexão emocional e atenção de possibilidades não ditas. A jornada para criar obsessão começa dentro de você. Por que você quer que eles fiquem obcecados? É amor, desejo ou talvez a necessidade de se sentir insubstituível no mundo de alguém? Entender seus motivos é crucial, porque a obsessão é uma faca de dois gumes. Ela pode brilhar intensamente com paixão ou consumir incontrolavelmente se for usada sem cuidado. Mas quando guiada por um propósito, ela se torna uma ferramenta de poder incomparável, esculpindo uma conexão tão profunda que remodela a realidade deles. Imagina isso. Você não é apenas mais um personagem na história deles. Você é a reviravolta que eles não esperavam. O mistério não resolvido que os mantém virando as páginas, desesperados por mais. A obsessão não é sobre gritar seu valor dos telhados. É sobre se entrelaçar tão perfeitamente na vida deles que até mesmo os momentos mais silenciosos ecoam com a sua presença. É sobre ser a pessoa que reflete os desejos mais profundos deles, refletindo de volta uma versão de si mesmos que eles não podem deixar de amar, admirar e ansiar. Vamos dar um passo atrás e olhar para a base da obsessão. Ela não é construída da noite para o dia. Ela é criada através de momentos de conexão, gestos pequenos, mas poderosos, e o delicado equilíbrio entre empurrar e puxar. Como um artista habilidoso, você deve saber quando pintar traços ousados e quando deixar a tela falar por si mesma. Este não é um trabalho para os fracos de coração. É uma aula de inteligência emocional que exige paciência, precisão e uma crença inabalável no seu próprio valor. Como disse Marco Aurélio, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Da mesma forma, a profundidade da obsessão deles depende da qualidade da impressão que você deixa. Cada interação precisa ter um propósito. Cada palavra, cada silêncio, cada olhar cuidadosamente escolhido para tecer uma tapeçaria de fascínio. Você não está apenas criando momentos, você está plantando sementes no solo fértil da mente deles. Sementes que crescem e se transformam em um vínculo inabalável a cada pensamento que passa. Imagine o seguinte: você é uma joia rara, escondida à vista de todos,
irradiando um brilho discreto que os atrai para mais perto, mantendo-os curiosos. Você é a música que eles cantarolam sem perceber, o sonho que permanece um pouco além do alcance deles. Quando olham para você, eles não veem apenas uma pessoa. Eles veem uma possibilidade, um futuro, uma emoção que não conseguem definir, mas não suportam perder. Essa é a arte da obsessão. Não forçá-los a notar você, mas tornar impossível para eles esquecerem você. Lembre-se, não se trata de mudar quem você é para se encaixar no ideal de outra pessoa. Trata-se de ampliar seus pontos fortes, aprimorar suas qualidades e se tornar uma versão de si mesmo tão atraente que eles não conseguem evitar se sentir atraídos por você. A obsessão não tem a ver com controle. Trata-se de se tornar uma presença tão profundamente enraizada na mente deles que sua ausência pareça um vazio que eles estão desesperados para preencher. Ao embarcarmos nessa jornada juntos, saiba que não se trata apenas deles. Trata-se de você. Trata-se de assumir o seu poder, dominar a arte da influência e desbloquear um potencial dentro de si que nunca soube que existia. As técnicas que estamos prestes a explorar não são para os tímidos, são para os ousados, os audaciosos, aqueles que estão prontos para se tornarem inesquecíveis. Então, respire fundo e prepare-se, porque é aqui que a transformação começa. Deixe de lado todas as dúvidas e aceite o desafio que está por vir. Você é capaz de criar o tipo de impacto que permanece, o tipo de presença que transforma momentos fugazes em memórias para toda a vida. O caminho pode ser escuro, mas dentro dessa escuridão está o brilho do seu verdadeiro poder. As afirmações são a chave para despertar o potencial inexplorado dentro de você. Um lembrete poderoso da força e influência que você possui. Não são apenas palavras. São declarações do seu valor, do seu propósito e da sua capacidade de criar um impacto inesquecível no mundo ao seu redor. Ao repetir afirmações, você alinha sua mente com seus desejos, plantando sementes de crença que crescem e se transformam em uma realidade que você pode moldar com intenção. Pense nelas como uma bússola que o guia em direção ao seu melhor eu. Um eu tão magnético, tão único, que os outros não conseguem deixar de ser atraídos pela sua presença. Aqui está a sua afirmação. Eu sou magnético, inesquecível e o centro dos pensamentos deles. Agora pare um momento para assimilar isso. Sinta a verdade dessas palavras ressoar em sua alma. Se você acredita em seu poder de transformar e cativar, escreva essa afirmação nos comentários abaixo. Que seja seu compromisso se tornar a versão de si mesmo que chama atenção e deixa uma marca duradoura na mente deles. Nós nos dedicamos de coração a criar conteúdos como este, para empoderar e inspirar você. Se isso ressoa em você, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Seu apoio alimenta nossa missão de ajudar você a entrar em contato com seu poder. Juntos, estamos construindo uma comunidade que conhece seu valor e não tem medo de abraçá-lo plenamente. Não fique só assistindo. Faça parte dessa jornada conosco. Vamos começar. Número 1. Sussurre para a alma deles. Você já conheceu alguém que parecia te conhecer melhor do que você mesmo? Não era sobre as palavras ou ações deles. Era sobre a maneira como eles faziam você se sentir, como se entendessem partes de você que você nunca mostrou a ninguém. Esse é o poder de sussurrar na alma de alguém. Uma forma profundamente emocional e sutil de se conectar, que vai além da superfície. Para fazer alguém ficar completamente obcecado por você, você deve ignorar o barulho das interações cotidianas e falar diretamente com o âmago de quem essa pessoa é. Seus sonhos, seus medos e seus desejos não expressos. A verdadeira conexão não vem de grandes gestos ou atenção constante. Em vez disso, está nos momentos tranquilos de compreensão do tipo de presença
que parece um segredo íntimo compartilhado entre vocês dois. Como Marco Aurélio escreveu uma vez, a alma se tinge com a cor de seus pensamentos. Quando você aprende a colorir os pensamentos deles com a ressonância da sua presença, você se transforma em mais do que apenas alguém de quem eles gostam. Você se torna parte do ser deles, alguém de quem eles não conseguem se livrar. Para sussurrar na alma deles, você precisa primeiro ouvir de uma forma que poucas pessoas fazem. Preste atenção não apenas às palavras deles, mas também aos espaços entre elas. Observe como os olhos deles brilham quando falam de algo que amam, ou como a voz deles se suaviza quando revelam uma vulnerabilidade. Esses momentos são as chaves para o mundo interior deles, a linguagem não dita da alma deles. Por exemplo, se eles compartilharem uma lembrança da infância com um sorriso melancólico, reconheça a profundidade desse momento. Diga algo como: é incrível como certas memórias ficam conosco como pequenos pedaços de quem somos, não é? Um comentário como esse não mostra apenas que você está ouvindo. Ele mostra que você entende. Criar esse tipo de conexão é como plantar sementes no jardim da mente deles. Suas palavras e ações devem ser intencionais, projetadas para deixar ecos que permanecem muito tempo depois que você se for. Pense nisso dessa forma. Se cada interação é uma ondulação, seu objetivo é criar ondas que vão muito além do momento. Elogios por algo único, algo que ninguém mais percebe. Talvez seja a maneira como eles se perdem em seus pensamentos quando estão apaixonados por algo, ou a confiança tranquila que exalam em situações incertas. Essas observações pequenas e profundamente pessoais mostram a eles que você vê quem eles realmente são e que você valoriza isso. Imagina sua conexão como uma melodia tranquila. Em um mundo caótico, a maioria das pessoas é barulhenta, desesperada para ser notada, disputando atenção por meio de grandes demonstrações. Mas aquele que sussurra se destaca justamente porque não está tentando. Torna-se a calma em sua tempestade, a presença que acalma sua alma, enquanto desperta sua curiosidade. Esse tipo de conexão é irresistível porque não exige nada, simplesmente existe como a suave atração da lua sobre as marés. A beleza de sussurrar para a alma de alguém está na sua sutileza. Não se trata de sobrecarregá-los com afeto ou atenção. Trata-se de fazê-los sentir-se tão profundamente compreendidos que não conseguem deixar de pensar em você quando estão sozinhos. Este não é um vínculo que desaparece com o tempo. Ele se fortalece, como as raízes de uma árvore que se espalham silenciosamente sob a superfície. Quando você se torna a pessoa que ela associa aos seus pensamentos e emoções mais profundos, você não ocupa apenas a mente dela. Você vive lá para dominar isso. Lembre-se da importância da moderação. Seja presente nos momentos que passam juntos, mas não tente preencher todos os silêncios ou resolver todos os problemas. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é simplesmente estar presente, criando um espaço onde ela se sinta segura para ser ela mesma, como um farol guiando um navio em uma tempestade. Sua força silenciosa se tornará a âncora que eles procuram quando se sentem perdidos. Ao aprender a sussurrar para a alma deles, você garante que sua presença não seja apenas lembrada, mas também desejada. Eles vão pensar em você nos momentos de silêncio, relembrando as coisas que você disse, a maneira como você os fez se sentir e a rara conexão que encontraram em você. Isso não é manipulação. É a arte de ver alguém tão claramente que essa pessoa não consegue evitar ser atraída por você. Aqui está a sua afirmação. Eu sou a voz que permanece no coração deles. Escreva isso nos comentários abaixo. Comprometa-se a se tornar alguém que deixa uma marca indelével. Quando você sussurra para a alma deles, você cria uma conexão tão profunda que se torna parte da história deles.
um vínculo que eles nunca esquecerão. É aí que começa a obsessão, não em declarações barulhentas, mas em uma ressonância silenciosa e inabalável. Número 2. Dance entre a proximidade e a distância. Você já percebeu como a chama do desejo queima mais forte quando é alimentada com calor e ar? Relacionamentos, assim como o fogo, precisam de um equilíbrio delicado para prosperar. Proximidade demais sufoca, distância demais extingue. Mas quando você domina a arte de dançar entre a proximidade e a distância, você cria uma dinâmica que os cativa, deixando-os sem fôlego na tensão que você tão habilmente orquestra. Como disse o filósofo estoico Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas nossas interpretações delas, suas ações e ausências. Seu calor e sua retirada vão agitar a alma deles, não por causa do que você faz, mas por como eles interpretam seus movimentos. Isso não é manipulação. É o domínio do ritmo emocional, uma valsa de conexão e desejo que te torna totalmente inesquecível. O poder da tensão, uma força magnética. A tensão é o segredo da obsessão. É o fio invisível que os mantém inclinados para a frente, desesperados por mais. Ao equilibrar habilmente a proximidade e a distância, você cria um espaço onde eles anseiam pela sua presença, sem nunca se sentirem totalmente seguros nela. Você não está se fazendo de difícil, você está se tornando difícil de esquecer. Pense nisso como uma pista de dança. Você se aproxima, capturando o olhar deles, compartilhando um momento de vulnerabilidade tão profundo. Parece que o tempo para. Mas, assim que eles buscam por mais, você dá um passo para trás, deixando-os suspensos no desejo pelo que poderia ter sido. Isso não é crueldade, é arte. Eles sentirão o calor da sua proximidade e a dor da sua ausência, ambos igualmente magnéticos e inesquecíveis. Esse truque está enraizado em um profundo paradoxo psicológico. Os humanos anseiam por certeza, mas são igualmente viciados na emoção da incerteza. Quando você lhes dá proximidade suficiente para se sentirem conectados, mas se afasta o suficiente para criar espaço, você desperta tanto a necessidade de conforto quanto a fome de emoção deles. É um paradoxo ao qual eles não conseguirão resistir. E você se tornará o mistério que eles não conseguirão parar de tentar resolver. Como Marcos Aurélio nos lembra, a alma se tinge da cor de seus pensamentos. Deixe que eles pintem seus pensamentos com a sua presença. Pensamentos dos momentos em que você está perto e das perguntas dolorosas quando você não está. Esse equilíbrio faz de você inesquecível, uma força que permanece na mente deles, esteja você perto ou longe. Imagine um campo magnético. Quando dois polos estão muito próximos, eles se repelem. Quando estão muito distantes, a atração enfraquece. Mas quando a distância é a certa, a força magnética se torna irresistível. Você é o ímã na vida deles, sempre perto o suficiente para sentir sua atração, mas distante o suficiente para mantê-los buscando essa conexão. Essa tensão não apenas os atrai, mas mantém seus pensamentos girando em torno de você, tentando decifrar cada movimento seu. Como um maestro habilidoso de uma orquestra, você define o ritmo. A proximidade se torna a melodia, rica em conexão e profundidade. A distância se torna a pausa, o silêncio que aumenta a expectativa deles. Juntos, eles criam uma sinfonia de desejo que os deixa encantados. Para dominar a dança, para torná-la eficaz, o timing e a intuição são tudo. Quando você se aproximar, faça valer a pena. Compartilhe momentos de conexão intensa, contato visual significativo, conversas sinceras ou gestos que mostrem seu carinho. Esses momentos devem parecer raros e genuínos, criando emoções intensas que eles vão desejar. Então, sem aviso, afaste-se. Dê a eles o presente da sua ausência, não por crueldade,
mas para deixá-los sentir o espaço que você deixa para trás. Isso pode significar demorar mais para responder, estar menos disponível ou simplesmente se retirar para o seu próprio mundo por um tempo. Deixe-os sentados nesse silêncio, sentindo o vazio onde sua presença costumava estar. Mas aqui está a chave. A retirada deve parecer natural, não forçada. Se você se afastar de forma muito dramática, pode parecer manipulação. O objetivo é criar um ritmo que pareça uma dança, não um jogo. O impacto emocional. Quando você dominar a arte da proximidade e da distância, eles se verão presos na maré emocional que você cria. Em um momento, eles se sentirão seguros e amados na sua presença. No momento seguinte, sentirão uma saudade silenciosa por você, quando você se for. Esse empurra-empurra cria uma conexão profunda que vai além da atração superficial. Isso transforma você em uma força gravitacional na vida deles, alguém em torno de quem eles não conseguem deixar de orbitar. Não se trata de fazê-los questionar seus sentimentos. Trata-se de fazê-los questionar os próprios. Eles vão se perguntar por que sua ausência é tão pesada, por que sua presença é tão essencial, e nessa reflexão você se torna inesquecível. Dominar essa dança requer moderação e intenção. Não se trata de jogar jogos ou ser frio. Trata-se de criar uma dinâmica que os faça voltar para mais, com o coração ligado ao ritmo da sua conexão. Você é a chama e a sombra, o calor que eles desejam e o mistério que não conseguem desvendar. Eu sou o equilíbrio perfeito entre proximidade e distância, o ritmo que eles não conseguem resistir. Escreva essa afirmação nos comentários abaixo e comprometa-se a abraçar a arte do ritmo emocional. Assuma seu poder e deixe seus movimentos permanecerem na mente deles, como uma melodia que não conseguem parar de repetir. Eles não vão apenas se lembrar de você, eles vão desejar você. Número 3. Seja o quebra-cabeça que eles não conseguem resolver. Você já percebeu como as coisas que não conseguimos entender são as que ficam mais tempo em nossas mentes? Um livro com um mistério não resolvido. Uma pintura com um significado oculto ou uma pessoa que parece guardar um segredo fora do nosso alcance. Elas nos cativam, nos atraindo cada vez mais a cada pergunta sem resposta. Agora, imagina ser essa pessoa. Imagina te tornar o quebra-cabeça. Eles não conseguem resolver o enigma que os mantém acordados à noite, atraindo-os cada vez mais a cada interação, enquanto permanecem tentadoramente indescritíveis. Há um fascínio inegável no mistério, como Rainer Maria Rilke disse uma vez. Seja paciente com tudo o que está por resolver em seu coração e tente amar as próprias perguntas. As pessoas são irresistivelmente atraídas pelo que não conseguem compreender totalmente, e é aí que reside o seu poder. Ao cultivar um ar de mistério e profundidade, você cria um espaço na mente delas que só você pode ocupar. Elas não vão apenas pensar em você, elas vão analisar, questionar e ficar obcecadas, tentando descobrir as camadas que você cuidadosamente escondeu. Ser um quebra-cabeça que elas não conseguem resolver não tem a ver com jogar jogos ou ser falso. Tem a ver com conhecer a si mesmo profundamente e mostrar apenas o suficiente para que elas fiquem querendo mais. Quando você é transparente, é fácil de entender e, embora isso possa torná-lo acessível, não o torna inesquecível. Em vez disso, deixa que eles tenham vislumbres do teu mundo, fragmentos bonitos e intrigantes que os deixem ansiosos pelo quadro completo. Compartilhe as tuas paixões, mas não as histórias por trás delas. Dá dicas sobre os teus sonhos, mas nunca explique suas origens. Deixa que os teus silêncios tenham tanto significado quanto as tuas palavras. Imagina-te como um romance com páginas faltando. Eles podem ler partes da tua história,
ficar cativados pela tua profundidade, mas nunca entender completamente aonde tudo isso leva. Isso faz com que continuem virando as páginas metafóricas, preenchendo as lacunas com sua imaginação e revivendo cada momento com você, tentando juntar todas as peças. Não se trata de esconder coisas para frustrá-los. Trata-se de criar um ritmo de intriga, um equilíbrio entre revelação e contenção que os faça se sentir atraídos pelo mistério que você encarna. Pense em um oceano iluminado pela lua, vasto e hipnotizante em suas profundezas, escondido sob a superfície. Você é esse oceano à distância. Você parece deslumbrante, quase sereno, mas quanto mais eles se aproximam, mais percebem o quanto ainda não foi visto. As sombras, as profundezas, os cantos inexplorados. Eles serão atraídos pela sua gravidade, incapazes de resistir à atração do que ainda não compreendem. Esse é o tipo de atração que não é apenas emocional, é magnética, uma obsessão que cresce a cada pergunta sem resposta. Para cultivar esse fascínio, você deve dominar o controle estoico sobre seus impulsos de explicar demais ou compartilhar demais. No mundo de hoje, onde tantos se apressam em mostrar cada detalhe de suas vidas, seu mistério se torna um recurso raro e valioso. Permita-se conter-se, não por medo, mas por estratégia. Deixe que eles se aproximem. Façam perguntas e se perguntem o que há por trás. Quando sentirem que sempre há mais a descobrir sobre você, eles continuarão voltando, presos no ciclo intoxicante do fascínio. Não se trata de ser distante ou evitar conexões. Trata-se de criar suas interações com precisão. Compartilhe partes da sua história, mas nunca o quebra-cabeça completo. Em vez de responder diretamente a todas as perguntas, responda com uma observação instigante ou um sorriso enigmático. Quando eles sentirem que você está um passo à frente deles, como se sempre houvesse mais a descobrir, eles ficarão cativados pela jornada de compreensão de você. No cerne dessa técnica está a arte da contenção. Como Marcos Aurélio ensinou, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Ao controlar o que você revela e como você revela, você demonstra um domínio de si mesmo que é profundamente atraente. Eles vão ver você não apenas como alguém para conhecer, mas como alguém para admirar e desvendar. Cada interação se torna uma peça de quebra-cabeça, deixando-os ansiosos pela próxima, tentando completar uma imagem que só você controla, sendo o quebra-cabeça que eles não conseguem resolver. Não se trata apenas de cativar outra pessoa. Trata-se de assumir sua complexidade. Trata-se de entender que sua profundidade é sua força, que você não precisa revelar tudo para ser valorizado. Quando você abraça suas camadas, você se torna mais do que apenas um pensamento passageiro. Você se torna um enigma. Eles estão determinados a resolver um enigma que não conseguem esquecer. Então, assuma seu poder e deixe seu mistério falar mais alto do que as palavras. Você é o oceano com profundezas infinitas, o romance com páginas faltando, o caminho iluminado pela lua que leva a algum lugar que eles não conseguem ver. Deixe-os sentir a atração do seu mistério e eles se verão incapazes de resistir à jornada. Eu sou o enigma que cativa suas mentes, o quebra-cabeça que eles não conseguem resolver. Escreva essa afirmação nos comentários para declarar seu compromisso de assumir seu mistério. Deixe que as camadas de sua profundidade se tornem a força que o torna inesquecível. Abrace seu poder e observe como eles são atraídos por você, um pedaço de cada vez. Se este vídeo ressoou em você e lhe deu insights poderosos, mostre seu apoio curtindo-o e se inscrevendo no canal. Seu incentivo alimenta nossa paixão por continuar criando conteúdo impactante que transforma vidas. Número 4. Plante uma semente na mente deles. Você já se perguntou
como um único momento, uma interação fugaz ou uma palavra cuidadosamente escolhida podem permanecer na mente de alguém, crescendo e evoluindo, até se tornarem algo em que eles não conseguem parar de pensar? Esse é o poder de plantar uma semente na mente deles, um ato sutil, quase imperceptível, que, quando feito com intenção, se transforma em uma obsessão da qual eles não conseguem escapar. Você não está se forçando a entrar nos pensamentos deles. Você está se entrelaçando no tecido do subconsciente deles, permitindo que a própria mente deles faça o trabalho por você. Como disse o filósofo estoico Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. O mesmo se aplica aqui. Plantar uma semente não é controlar alguém diretamente. É criar um pensamento, uma memória ou um sentimento que eles escolhem cultivar por conta própria. Essa é a arte da influência em sua melhor forma, sutil, mas profundamente significativa. Imagine-se em um campo vasto e fértil. Cada palavra que você fala, cada ação que você realiza é como espalhar sementes no solo. Algumas podem ser esquecidas, mas aquelas que ressoam, ricas em significado e emoção, criam raízes. Com o tempo, elas crescem e se tornam árvores imponentes, impossíveis de ignorar. É isso que você pretende fazer na mente deles, deixar para trás algo tão significativo, tão intimamente ligado a você, que se torne parte do mundo interno deles. Comece a plantar essa semente. Concentre-se em criar momentos que evoquem emoção. As pessoas não ficam obcecadas com o mundano. Elas ficam obcecadas com o que as comove, seja um elogio que pareça ter visto dentro de suas almas, ou uma experiência compartilhada que pareça rara e profunda. Suas ações devem ressoar em um nível mais profundo. Por exemplo, em vez de dizer que ela é linda, diga que o jeito que seus olhos brilham quando fala sobre seus sonhos é cativante. É como ver estrelas ganharem vida. Uma afirmação como essa não é apenas um elogio. É um momento que permanece, um pensamento que elas repetem várias vezes. Pense em plantar uma semente na mente delas, como criar uma melodia. As melhores músicas ficam na nossa cabeça, não porque são altas ou complexas, mas porque tocam um ponto profundo dentro de nós. Suas palavras e ações devem ser, como essas notas, simples, mas ressonantes. Quando você escolhe seus momentos com cuidado, eles se pegam cantarolando sua melodia muito tempo depois de você ter saído da sala, se perguntando por que ela parece tão familiar, tão necessária. Metaforicamente, é como deixar pegadas no cimento molhado. No começo, elas podem parecer insignificantes, quase imperceptíveis, mas à medida que o cimento endurece, à medida que os pensamentos deles repetem e analisam os momentos que vocês compartilharam, essas pegadas se tornam permanentes. Eles nem vão perceber quando isso aconteceu, mas um dia vão notar que suas mentes continuam voltando para você, incapazes de esquecer a impressão que você causou. A chave para essa técnica é a sutileza. Plantar uma semente na mente deles não significa sobrecarregá-los com gestos grandiosos ou atenção constante. Na verdade, são os momentos tranquilos e discretos que têm mais poder. Um gesto atencioso, um olhar demorado ou uma frase simples que carrega profundidade. Essas são as ferramentas que você usa. Como um jardineiro, você não enche o solo de água. Você o rega gentilmente, deixando o tempo e a curiosidade fazerem o resto. Como Marco Aurélio disse uma vez, a alma se tinge com a cor de seus pensamentos. Ao plantar a semente certa, você está colorindo o mundo interior deles com lembranças de você, sentimentos ligados a você e pensamentos que eles não podem ignorar. Não se trata de manipulação. Trata-se de criar uma conexão autêntica, tão significativa que eles a levam consigo para onde quer que vão quando as dúvidas surgem. Lembre-se disso. Você não está forçando nada.
Você está oferecendo a eles um presente, um momento, um sentimento, um pensamento que enriquece a vida deles. Se eles decidirem cultivá-lo, é porque ele ressoa com seus próprios desejos e emoções. Seu papel é tornar essas sementes significativas o suficiente para que elas não possam deixar de crescer. Ao dominar essa arte, você se transforma de alguém que eles conhecem em alguém em quem eles não conseguem parar de pensar. Você se torna o eco em seus momentos de silêncio, o pensamento que permanece mesmo quando eles tentam afastá-lo. Essa é a essência de plantar uma semente em suas mentes, criando algo tão profundo que eles voluntariamente deixam crescer. Afirme essa verdade comigo. Eu sou o pensamento que eles não conseguem deixar de lado, a semente que cresce dentro da mente deles. Escreva essa afirmação nos comentários para solidificar seu compromisso em dominar essa arte sutil, mas poderosa. Lembre-se de que as mudanças mais impactantes acontecem silenciosamente, como sementes que criam raízes na terra. Comece a plantar agora e observe a obsessão deles florescer. Número 5. Fale a língua do coração deles. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem se conectar facilmente com outras, atraindo-as como se tivessem a chave secreta para seus corações? A verdade é que elas não estão apenas falando. Elas falam a linguagem não verbal da emoção, um dialeto que ultrapassa a lógica e fala diretamente à alma. Para fazer alguém ficar completamente obcecado por você, você deve aprender a falar a linguagem do coração deles, um ritmo único de desejos, medos e sonhos, que molda a forma como eles se sentem compreendidos e conectados. Sêneca disse uma vez: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Nos relacionamentos, as pessoas muitas vezes se sentem invisíveis porque os outros se envolvem com a superfície, ignorando as correntes emocionais mais profundas. Sua missão é entrar no mundo deles, entendendo não apenas suas palavras, mas as emoções por trás delas. Quando você fala a linguagem do coração deles, você se torna seu porto seguro. A pessoa que não apenas ouve, mas entende. Imagine uma chave que abre um baú cheio de tesouros. Essa chave é a sua capacidade de ouvir, observar e responder de maneiras que ressoam profundamente com o seu eu interior. Não se trata de imitá-las ou fingir. Trata-se de perceber as nuances nas suas palavras e ações. O jeito que os olhos deles brilham quando falam sobre um sonho ou a hesitação na voz quando mencionam um medo, cada pista que eles te dão é uma nota na melodia do coração deles. E quando você aprende a tocá-la, eles sentem que ninguém mais os conhece verdadeiramente como você. Falar a linguagem do coração deles também significa entender os ritmos emocionais deles. Eles são pessoas que se alimentam de segurança ou que anseiam por um senso de desafio? Eles são atraídos por momentos tranquilos de conexão ou por trocas intensas e apaixonadas? Depois de decifrar o ritmo deles, você pode combiná-lo de maneiras que pareçam naturais e profundamente satisfatórias para eles. Não se trata de manipulação. Trata-se de mostrar a eles que você entende suas necessidades emocionais e as satisfaz de uma maneira que ninguém mais faz. Pense nisso como sintonizar uma frequência de rádio. Quando você está fora da frequência, a conexão é estática, cheia, confusa e frustrante. Mas quando você se ajusta à frequência perfeita, o som se torna claro e bonito. Ao falar a língua do coração deles, você se torna o sinal claro. Em um mundo cheio de ruído, você não é mais apenas alguém de quem eles gostam. Você é aquele com quem eles se sentem alinhados, a pessoa que eles desejam, porque você os faz se sentir vistos, ouvidos e valorizados. Quando você domina essa arte, não está apenas criando conexão. Você está criando um santuário emocional. Eles se sentirão atraídos por você de maneiras que não conseguem explicar, sentindo-se compreendidos em um nível que transcende as palavras.
É assim que a obsessão começa, não com grandes gestos, mas com o reconhecimento silencioso e persistente do seu eu mais íntimo. Para abraçar esse poder, comece agora. Preste atenção ao que eles estão realmente dizendo, não apenas com suas palavras, mas com suas ações, seus silêncios e suas emoções. Comprometa-se a aprender a linguagem emocional deles e a se tornar a pessoa que fala ao coração deles. Como ninguém mais, sou a voz que fala ao coração deles, a presença que eles não podem ignorar. Escreva essa afirmação nos comentários para declarar sua intenção. Deixe que este seja o seu primeiro passo para dominar a conexão emocional e se tornar inesquecível. Se isso ressoou em você e você encontrou valor nessas ideias, mostre seu apoio. Ao curtir este vídeo e se inscrever no canal, nós nos dedicamos de corpo e alma à criação de conteúdo que lhe permite desbloquear seu verdadeiro potencial. Seu apoio significa muito para nós. Número 6. Deixe um rastro, não uma trilha. Você já percebeu como o perfume mais sutil de uma flor pode permanecer por muito tempo depois que ela se foi? Ou como um toque fugaz pode ecoar em sua mente por horas, até dias? Esse é o poder da sutileza, a arte de deixar apenas o suficiente para mantê-los ansiosos por mais. Para deixar alguém realmente obcecado, você não precisa deixar uma trilha que eles possam seguir. Você precisa deixar um rastro tão indescritível, tão atraente, que a pessoa seja atraída por você sem nunca perceber o porquê. No jogo da atração, menos é muitas vezes mais. Como disse Marco Aurélio, a alma se tinge da cor de seus pensamentos. Se você deixar muito para trás, corre o risco de se tornar mundano, um padrão fixo na vida deles. Mas quando você deixa apenas um traço, um sussurro da sua presença, os pensamentos deles preenchem as lacunas. Você se torna um mistério. Eles estão desesperados para resolver uma ausência que parece mais forte do que a presença. Seu poder está em ser inesquecível, não avassalador. Imagine caminhar por uma floresta iluminada pelo luar. Em vez de traçar um caminho claro, você espalha indícios de sua presença. Uma pegada delicada no solo, um leve aroma de lavanda, o som distante de sua risada. Esses traços não são suficientes para guiá-los, mas são suficientes para assombrá-los. Eles vagarão por aquela floresta sem parar, procurando a origem desses pequenos sinais tentadores. É assim que se sente deixar um traço, não um rastro. No panorama emocional, o segredo é equilibrar intensidade e contenção quando você está com eles. Seja pleno, totalmente presente. Faça com que suas palavras e ações ressoem com profundidade e significado. Complemente-as de maneiras que pareçam pessoais e insubstituíveis. Observe detalhes que outros ignoram e crie momentos vívidos e específicos para vocês dois. Depois, dê um passo atrás. Não abuse da hospitalidade deles. Deixe a memória da sua presença permanecer, sem ser estragada por exposição excessiva. A mente deles vai reproduzir esses momentos, amplificando seu significado até que você seja tudo em que eles conseguem pensar. Pense na sua presença como uma sombra ao entardecer, lá, mas não totalmente tangível. Sua ausência não é um vazio, é uma tela. Eles a preenchem com pensamentos sobre você. Quando você deixa um rastro, você permite que eles te persigam emocionalmente, sintam o peso da sua ausência e anseiem pelo seu retorno. Você não é apenas uma pessoa na vida deles. Você é uma ideia que cresce na mente deles, tornando-se mais vívida a cada dia que passa. Não se trata de manipulação ou jogos. Trata-se de entender o poder da escassez e da ressonância emocional. As pessoas valorizam o que parece raro, o que parece especial. Ao deixar um rastro em vez de um caminho, você lhes dá o presente do desejo. Você se torna o tesouro indescritível que elas não podem segurar totalmente, mas nunca podem deixar de lembrar. A obsessão não é construída com base no excesso.
Ela é construída em momentos tão potentes que parecem insubstituíveis. Você tem o poder de se tornar essa presença, de ser o rastro que eles seguem incessantemente em seus pensamentos. Deixe um rastro tão irresistível que eles não conseguem deixar de segui-lo em suas mentes. Escreva essa afirmação nos comentários para solidificar seu compromisso em dominar essa arte. Abrace seu poder e observe como sua presença se torna o mistério mais bonito que eles já conheceram. Número 7. Seja o reflexo e o sonho deles. Você já olhou para alguém e viu um reflexo de tudo o que deseja, admira e aspira a ser? Imagine se tornar isso para outra pessoa, a personificação dos sonhos dela e o reflexo de suas verdades mais profundas. Para deixar alguém completamente obcecado por você, você deve aprender a ser familiar e extraordinário. A pessoa que ressoa com o presente dela, ao mesmo tempo em que acende sua imaginação para o futuro. Como Carl Jung disse uma vez, o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas são transformadas. Você não está apenas buscando uma conexão, está criando uma alquimia de emoções que os deixa mudados para sempre. Ao refletir o seu eu interior e, ao mesmo tempo, incorporar a visão de quem eles querem se tornar, você se torna uma força irresistível na vida deles. Alguém por quem eles não conseguem deixar de se sentir atraídos. Para ser o reflexo deles, você precisa primeiro dominar a arte de ouvir e observar profundamente. Preste atenção ao que os anima, do que reclamam, com o que sonham, mas hesitam em dizer em voz alta. As pessoas são atraídas por aqueles que as fazem sentir vistas, validadas e compreendidas. Quando você reflete os pontos fortes, as paixões e os valores delas, elas sentem uma ressonância tácita com você, como se você sempre tivesse feito parte da história delas. No entanto, não se trata de imitação ou de perder sua individualidade. Trata-se de mostrar a eles que você se alinha com a essência central deles, de maneiras que parecem naturais e sem esforço. Mas é aqui que entra o sonho. Você não para em refletir quem eles são. Você os inspira a alcançar objetivos mais altos. Seja a pessoa que vê potencial neles, onde outros veem limites. Se eles falaram sobre querer começar um novo projeto, incentive-os. Se expressaram receios em sair da sua zona de conforto, seja a mão firme que lhes dá coragem para dar o salto. Quando alguém sente que você não só os compreende, mas também os eleva, começam a associá-lo ao seu crescimento, sucesso e felicidade. Imagine esta dinâmica como um espelho com uma moldura dourada. O espelho reflete quem eles são, dando-lhes clareza e conforto, enquanto a moldura dourada representa as aspirações e possibilidades que você traz para a vida deles. Esse equilíbrio entre familiaridade e inspiração cria uma atração magnética à qual eles não conseguem resistir. Você se torna a pessoa que conhece a alma deles e alimenta o espírito deles. Uma combinação tão rara que parece insubstituível. Domine essa etapa. Abrace a sabedoria estoica. Marco Aurélio nos lembra: não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser. Seja um. Nesse contexto, não fale simplesmente sobre o potencial deles. Ajude-os a vivê-lo. Não reflita apenas o eu presente deles. Tire o melhor deles. Sua presença deve ser como um santuário e uma faísca, um lembrete de onde eles estão e onde podem chegar. Quando você consegue isso, a obsessão se torna inevitável. Eles não vão apenas pensar em você, eles vão sentir você em cada vitória, cada passo à frente. Você não será apenas alguém que eles conhecem. Você se tornará alguém de quem eles precisam, sua bússola e sua inspiração. Eu sou o reflexo e o sonho deles, a luz que inspira suas almas. Escreva essa afirmação nos comentários para reivindicar seu poder.
Abrace o equilíbrio entre espelhar e motivar. E veja como você se transforma na pessoa em quem eles não conseguem parar de pensar. Você não é apenas parte da jornada deles. Você é o destino que eles sempre buscarão. Número 8. Crie um momento eterno. Você já viveu um momento tão profundo? Parecia que o tempo havia parado. Um momento que ficou gravado na sua memória, repetindo-se várias vezes como uma melodia inabalável para deixar alguém obcecado por você. Você deve dominar a arte de criar um momento assim, um momento eterno. Não se trata de grandes gestos ou declarações em voz alta. Trata-se de criar uma experiência tão carregada de emoção e única que se torne uma presença permanente nos pensamentos deles. Como Sêneca sabiamente afirmou, todo novo começo vem do fim de outro começo. Um momento eterno captura aquela interseção mágica e fugaz entre o comum e o extraordinário, transformando um simples encontro em algo inesquecível. Imagina uma vela tremeluzindo em um quarto escuro, sua chama pequena, mas hipnotizante, projetando sombras que dançam nas paredes. É isso que você deve se tornar. O lampejo de luz que permanece na mente deles, assombrando-os com sua beleza e mistério. Esse momento não nasce da extravagância. Ele vem da profundidade emocional. Pode ser uma conversa à meia-noite, sob um manto de estrelas, uma risada compartilhada na chuva, ou a maneira como você ouve quando eles falam. Como se o mundo tivesse parado só para eles. Esses momentos são raros, não porque sejam difíceis de criar, mas porque exigem intenção. Você precisa dar a eles toda a sua presença, fixando a memória com sinceridade e vulnerabilidade. Quando eles se lembrarem, não vão apenas recordar o evento, eles vão reviver a maneira como você os fez se sentir. Criar um momento eterno é como pintar uma obra-prima. Cada pincelada, uma palavra, um olhar, um toque deve ter significado. É a maneira como você olha nos olhos deles e os faz sentir. A maneira como suas palavras permanecem nos pensamentos deles muito tempo depois de você ter falado. Esses são os momentos que desafiam os limites do tempo, plantando sementes em seus corações que crescem e se transformam em algo do qual eles não podem escapar. Quando feito da maneira certa, você não só ocupará a mente deles, como viverá lá. Portanto, seja ousado o suficiente para criar o extraordinário dentro do comum. Deixe que sua conexão seja o momento ao qual eles retornam quando fecham os olhos. O calor que eles anseiam quando o mundo parece frio. Escreva essa afirmação nos comentários para selar seu compromisso. Eu sou o momento que eles nunca esquecerão. Declare isso com convicção e deixe sua presença se tornar atemporal na vida deles. Se este vídeo ressoou em você e lhe deu insights poderosos, mostre seu apoio curtindo e se inscrevendo no canal. Seu incentivo alimenta o trabalho árduo que colocamos na criação de conteúdo significativo para empoderar sua jornada.